Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação. Eu estou aqui com o Elias, da E2T, e eu vou explicar para ele como funciona o PID, mas vou aproveitar também para gravar e estar dividindo com vocês, porque eu acredito que vai sair uma série de dúvidas e explicações que são comuns a todo mundo que vai estar aplicando. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou filmar. A nossa implantação é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um termopar tipo K, que está fixado nesse ferro de passar, que eu estou utilizando para fazer soldas de PCI, de placa de circuito impresso. Eu tenho aqui um relé de estado sólido, onde eu estou fazendo um PWM para controle, e eu tenho aqui um Arduino e um conversor para termopar tipo K, tá? O que que eu quero dividir aqui? Deixa eu acertar aqui mais uma vez a câmera. Aí. Eu quero dividir o seguinte, ó. O controlador PID, assim como uma série de outros controladores, ele trabalha em função do erro. Erro, tá? E o erro é set point menos o valor medido, tá? Essa subtração aqui, esse cálculo de erro, ele pode ser invertido de acordo com a nossa necessidade. Depende se a gente quer um controle direto ou inverso. Mas isso tudo tem que fazer sentido. Por isso que vai ser importante a gente entender esses conceitos. Aqui no meu caso, ó, eu vou fazer um gráfico na linha do tempo. Qualquer coisa tu pergunta a eles, tá? Beleza. Na linha do tempo. Aqui está o tempo decorrido e aqui eu tenho graus Celsius, tá? Supondo que eu quero controlar 200 graus Celsius no instante zero, que é o instante zero, a partir do momento que eu ligar o meu controle. A temperatura ambiente ali no sensor vai estar em torno de 22 graus Celsius, por exemplo. Então, o meu erro vai ser 200 menos 22, que vai dar igual a 178 graus Celsius. Então, esse erro aqui, essa diferença entre o set point e o valor medido, é que vai reger todo o comportamento do PID, proporcional, integral e derivativo. E aí, quando a gente entende esses três termos aqui, basicamente eles vão nos ajudar a fazer essa sintonia também e principalmente fazer um entendimento, para que a gente saiba onde mexer se for necessário. Então, assim, ó, o proporcional ele vai impactar proporcionalmente ao tamanho do erro. E só isso, tá? O integral, ele vai levar em consideração a área do erro. E a gente vai olhar o que que é essa área do erro para entender. Aqui, ó, aqui abaixo a gente pode fazer o gráfico do erro. Vamos fazer o gráfico do erro aqui. O erro no instante zero, pode falar. Sobe um pouco a folha para o pessoal ver bem. Ali. Boa, valeu. Então, carteira, vamos subir mais um. Aqui. Aí. Então, vou fazer aqui embaixo o gráfico do erro. Então, no instante zero, o erro é 178 graus. Tá? Tá aqui o erro, 178 graus. O que que eu quero fazer? Eu quero, se o erro for muito grande, eu quero que a minha ação de controle ela seja muito grande também. Tá? Eu quero jogar energia para cima do ambiente, né? Para cima do meu atuador, que no meu caso aqui é a resistência elétrica. Como eu tenho 178 graus de erro, se eu tenho, normalmente os fatores que vão reger um controlador proporcional, integral e derivativo é o Kp, o Ki e o Kd, o ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo. Então, o Kp normalmente vai ser um valor multiplicado pelo erro e vai ser adicionado na saída de controle, tá? O Ki vai ser um valor multiplicado pela área do erro e vai ser jogado na saída de controle. E o KD aqui, ele vai ser um valor, um ganho multiplicado pela derivada do erro. Tá? E a derivada do erro é a reta de inclinação do erro. Nós vamos ver isso aí agora. Então vamos começar. Vamos dizer que nós vamos ligar o nosso sensor de nosso sistema agora, tá? No instante zero, a área do erro é zero. Eu não tive tempo ainda para ter área de erro, tá? A inclinação
Porque para medir a inclinação do erro, eu preciso 2 pontos de erro para poder calcular a inclinação. Então, vamos lá. Então, no instante zero, eu só tenho KP, eu só tenho ganho proporcional. Eu só vou ter na saída de controle o proporcional. Então, vai ser, por exemplo, nesse meu caso aqui, ó, só para vocês já começar a trabalhar comigo aqui, eu coloquei um KP de 10. Então, no instante zero, eu vou ter 10 vezes 178, que vai dar 1.078, 1.780. A minha saída de controle, ela varia de 0 a 1.000, tá? Onde 1.000 vai ser 100% da energia. Ok? Então, logo no início, como eu estou com muito erro de temperatura, eu já vou dar-lhe uma pancada de 100%. Ok? Deixa eu voltar aqui a minha... Aí depois eu tenho um KI de 0,3, que daí vocês vão ver o que que é esse KI. Então, eu vou simular um comportamento de erro, tá? Então, liguei aqui o meu sistema e a temperatura... Aqui está o set point. Ó. Set point de 200 graus. Aqui está a temperatura. Liguei o sistema, tá? E eu vou começar a simular um comportamento dele aqui, para a gente ver como que ele vai impactar. Aí, ele vai chegar aqui e vai fazer isso aqui. Esse seria um comportamento de um sistema. O que que acontece? Lembrando aqui, né, nessa curva aqui embaixo eu tenho o erro. E agora deixa eu botar aqui numa outra folha, depois eu trago o gráfico de volta, que a saída de controle, o output, vai ser igual a KP vezes o erro, tá? Mais o KI vezes a área do erro, mais o KD vezes a inclinação do erro. Tá? A área do erro é o erro do passado. Então, por isso que se diz, o integral avalia o passado. A inclinação do erro avalia a tendência do erro no futuro. Por isso que se diz que o KD, ou o derivativo, ele faz uma projeção do erro no futuro para impactar na estratégia de controle. Tá? E o proporcional é o presente, é o agora. Né? Simplesmente o erro atual vezes o ganho KP. Então, isso aqui é uma equação normal de PID. Claro que, normalmente, essa área aqui substitui-se pela integral do erro no tempo, né? E esse aqui se substitui pela derivada do erro no tempo. Mas, na prática, é isso que eu estou explicando para vocês. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui a nosso controle. Então, o que que acontece aqui, ó? Se eu tenho 220 menos 22, 178, o que está acontecendo? Ó? Cada vez a temperatura se aproxima mais do set point. Então, o erro, ele vai fazer esse comportamento aqui, ó. Se eu for fazer um gráfico desse erro, ele vai se comportar, ó, nesse instante aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, nesse instante aqui, ó, o erro fica 0. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou cruzar o 0. Então, nesse instante aqui, o erro é 0. Então, a área do erro, e aí a integral, essa aqui é a área do erro, ó, tá? Então, a parte integral do PID, ela vai ser em função dessa área aqui. Essa área vezes o quê? Vezes o meu ganho de 0,3, tá? Então, quando o meu sistema, né, a minha temperatura chegar nesse ponto, qual é o ganho proporcional? Qual é a contribuição da parte proporcional do PID? É 0, porque o erro aqui é 0, vezes o ganho proporcional vai dar 0. Qualquer número que seja, o KP vai dar 0. Então, o único fator, considerando que eu estou com derivativo zerado, tá? Estou com KD zerado, vou fazer só PI. Mesmo porque, se vocês entenderem o PI, eu acredito que 95% das aplicações vão trabalhar só com PI. Inclusive essa que eu estou fazendo aqui agora.
Mas é importante entender ele. Algumas vezes pode precisar dar uma temperada aí com derivativo. Então vamos lá. Cheguei aqui, ó, a minha saída de controle, meu output, vai ter zero da componente proporcional, mas tem a área de integral aqui, tá? Então essa área de integral, se eu for desenhar aqui embaixo, para que agora eu vou tirar, vou deixar o de erro aqui e vou desenhar a saída de controle. Como é que vai funcionar a saída de controle aqui, ó? Tá? A saída de controle, ela vai ser uma soma do proporcional e do integral, tá? Nesse instante aqui, a parcela proporcional que vinha em função do erro, ela passa a ser zero. Mas, como eu tinha uma parcela integral acontecendo aqui, ó, porque sempre aqui já tinha área de erro, então a integral ficou nesse valor, tá? Então, quando eu chegar nesse instante aqui, ó, eu tenho uma saída de controle ainda só devido ao ganho integral, porque Faz o com que não proporcional é desligue zero, 100% que a saída. faz com que não desligue plenamente a saída. Então, no final, quando o sistema chega nessa região aqui, a única parcela que fica atuando na saída é o integral, é a parcela integral. O que que acontece aqui, ó? Agora vai ficar interessante de ver. O erro aqui ele começa a ter, ó, um comportamento negativo, uma área negativa, tá? E o proporcional, ele já vai ajudar a jogar para o outro, já vai zerar o controle, tá? E o integral vai diminuir um pouco essa área aqui, ó, porque está tendo erro negativo. Mas o integral sempre vai ficar de 0 a 1000 aqui no meu caso, tá? Mesmo porque o de 0 a 1000 é o meu de 0 a 100%. Mas olhem como o integral seria a nossa parte de automação, efetivamente, é onde ele vai descobrir quanto de energia exatamente precisa para manter a temperatura em cima do set point, tá? E eu vou passar rapidamente para encerrar a aula e ver se eles têm alguma pergunta para falar sobre o derivativo. O derivativo é o seguinte, ó. Vamos dizer a inclinação, a componente de inclinação aqui da equação, eu preciso de duas medições de erro para calcular ela, que é uma reta tangente. Então, se eu sei o erro aqui e sei o erro aqui, automaticamente eu consigo saber a inclinação dessa reta, que é a tangente dela. E aí eu vou pegar essa tangente e multiplicar pelo KD e também jogar na saída. De forma que, se essa reta for muito agressiva, ou seja, se tiver com uma inclinação muito alta, eu posso agir no meu controle também em função dessa tendência do erro. Então, isso aqui serve para avaliar o comportamento tendencioso do erro. Por isso que se diz que prevê o futuro com ela, né? Tanto que a reta tangente aqui, ó, a inclinação é zero, então a derivada no início não tem nada. Depois a derivada começa a aumentar, né? E aqui, ó, eu vou ter uma série de derivadas e essa derivada vezes o KD vai dar a componente derivativa na saída, tá? Então a gente vai usando todos esses caras aqui para melhorar a performance de controle. O que que é performance de controle? Uma delas é esse cara aqui, ó, é o sobressinal. Quanto que a nossa malha de controle vai acima do set point, né? Então, assim, eu quero controlar em 220, eu quero controlar em 200 graus, ela vai a 220, então dá 20 graus de sobressinal. Aí eu vou avaliar se eu quero reduzir ou não. Mais velocidade de controle, se eu atinjo mais rápido a temperatura, automaticamente me dá mais sobressinal. Se tu botar por exemplo, se tu botar um controle proporcional menor, essa curva aqui não vai ser tão íngreme, ela vai ser mais Isso. suave Ela vai vir mais aqui e assim, vai ó. chegar lá. Se eu diminuir o KP, ela vai aqui e vai automaticamente reduzir o Vai reduzir. sobressinal. Bom, eu tive algumas cadeiras de P&D no técnico e nos ensinavam que tem alguns controles específicos, por exemplo, o fluxo, onde o KI e o KD já saem juntos bem rápido, porque é um controle muito rápido. Tem alguma relação que tu possa explicar melhor aí para nós ou não? Para energia elétrica, tá? Que
que são controles rápidos, é mais comum usar o derivativo, tá? Justamente porque tem mudança brusca. Para vazão, Elias, não necessariamente eu preciso usar o KD. Agora, para nível, aí sim é importante, porque daí é o seguinte, ó, principalmente quando está trabalhando com um inversor de frequência, o integral, ele não vai se comportar bem, porque quando chegar no nível correto, eu vou precisar zerar a minha variável de saída, o motor vai parar. Então, eu não posso ter esse integral aqui acumulando na saída, porque efetivamente eu vou querer que eu vou ter normalmente o KP e o KD só numa variável de nível, tá? Agora de fluxo não tem essa regra, tá? O que acontece também no fluxo é que o fluxo é marcado, existem métodos de ajuste de P&D e um deles é de curva de reação, e aí que talvez possa ter essa teoria do fluxo, chama-se atraso de transporte. Então, é comum um comportamento, quando tu aplica um degrau de controle num sistema de vazão, por exemplo, eu venho aqui no instante zero, não apliquei nada ainda, tá? Cheguei no instante um e apliquei um degrau de 50%. 50% de uma válvula. O que que vai acontecer com a resposta do fluxo? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ficar um tempo sem responder nada, por causa do atrito, tá? E o nome disso aqui é atraso de transporte. E depois ele responde e vai até um valor de equilíbrio, tá? Esse tempo aqui, no método de curva de reação, até se vocês tiverem interesse, eu posso estar trazendo esse método para a gente avaliar ele na prática. No método de curva de reação, ele já avalia esse comportamento de atraso de transporte e ajuda daí a aplicar numa tabela para calcular o KP, o KI e, se o cara quiser também, o KD, tá? Mas o uso do KD, o uso do derivativo, vai ser na prática mesmo. Tem que melhorar a nossa performance do erro, tá? Então, mas independente do sistema for de fluxo, temperatura também tem muito atraso de transporte, muito mesmo. Então, mas com o PI a gente consegue um bom controle. E temperatura também é uma variável que ela não é tão rápida as mudanças dela, né? É, Ela tende a se estabilizar mais facilmente do que é, fluxo ou até mesmo é isso aí. Ela tem mais inércia, tem né? mais inércia. É isso aí. Então, assim, esse aqui é um conceito abrangente aqui do P&D, mas que ajuda aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, para acionamento de relé. Deixa eu só olhar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha janela de PWM, eu estou trabalhando com 1 segundo. Então, basicamente, eu estou controlando desse 1 segundo quanto tempo vai ficar ligado e quanto tempo vai ficar desligado a resistência. Vamos aplicar agora aqui, ó. Deixa eu plugar o meu Arduino e vamos ver na prática como é que está funcionando esse PID, tá? E se bate um pouco dessa teoria que eu expliquei para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. O bom seria um gráfico, mas eu não vou ter como editar o set point com a visão gráfica do Arduino, tá? Então a gente vai olhar aqui na tabela mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Nessa primeira coluna eu tenho o set point está em 5 graus, então estou com o controle desligado. Nessa segunda coluna aqui eu tenho o erro, que está em menos 17 graus. Nessa terceira coluna eu tenho o sinal de saída, que vai variar de 0 a 1000. Então eu estou com 0 de energia, tá? Não estou ligando nada à resistência. E aqui eu tenho a temperatura do termopar, 22 graus. Agora eu vou colocar aqui, vamos colocar 100 graus, tá? Para ver o que vai acontecer. Deixa eu tirar o timestamp aqui, que não está agregando para nós. Então, coloquei 100 graus de set point e está aqui, ó, a nossa saída de controle. Olha como ela já foi agressiva, né? Então, ela já foi lá a 1000, né, quase 100%, para atuar bem, né? Porque o erro está em 70 vezes 10 dá em torno de 800, que é mais ou menos o que está aqui. O resto é a integral. Ah, não, parece que eu não liguei na tomada aqui a minha energia. Então, eu vou resetar minhas variáveis de controle e vou ligar na tomada aqui. Aí. Agora vai. Vou botar lá, 100 graus.
Olha aí. Então tá, vamos ver. Então aqui, ó, já começou a reagir, né, a temperatura, porque eu tirei a isolação mecânica ali do termopar para ter justamente uma resposta mais rápida, já que esse ferro de passar aquece bem rápido, né? Então tá ali, ó, 40, né, vezes 10 já dá uns 400 da parte proporcional. E o resto vai ser integral. Vamos ver quanto que vai dar de sobressinal essa resposta aqui. Eu já sei que vai dar bastante, então uma maneira de reduzir o sobressinal é aplicar o set point em rampa. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu quero chegar a 200 graus. É. Então ao invés de botar o set point direto em 200 graus, eu posso fazer ele gradativamente até chegar a 200 graus. Então eu posso aplicar, esperar chegar a 100 graus, depois esperar chegar a 150, depois eu posso ir a 180, 190 e até 200. Então, uma maneira de resolver esse tipo de problema e ajudar o PID, né, Essa é boa. com sobressinal, é fazer uma variação gradual do set point, que não é muito difícil programar no Arduino. Então, o sobressinal aqui, ó, ficou em 20 graus. Então, eu botei um set point de 100 e ele foi a 20 graus. Já está zerado, mas agora vem a inércia térmica, né? Então, tu aquecer um ferro de sol, um ferro de passar, ele vai ter inércia térmica, ele vai demorar até esfriar aquela massa que ele tem, né? Mas como eu estou fazendo gradual, ó, posso ir a 150 agora. Opa, foi a 150. Foi a 150, aí ele começa de novo a atuar na saída, tá? E eu consigo reduzir meu sobressinal, não vai mais dar os 20 graus, vai dar uma temperatura 15 ou 10 graus de sobressinal. Interessante esse método de controle. Eu tinha feito também uma vez para controlar o motor de passo. Então a saída eu teria que converter em 360 graus ou o tamanho da minha Mas o que ele atuação. vai estar atuando numa válvula, por exemplo? Estaria atuando, por exemplo, no acelerador. Um Vai fazer uma acelerador. meia volta no acelerador. Então ele vai trabalhar 90 graus. Aí tu vai fazer a seguinte artimanha. Fazer a seguinte. Aí depende, que na verdade muitas vezes a gente vai mexer na saída de controle. Então vamos dizer o seguinte, ó. Sim, o motor de passo seria pulsos, no caso. A gente chama Não, de então posição. vamos dizer que tu vai ter 360 graus, vamos dizer que seja trabalhar com um número redondo aqui. Tá, deixa eu voltar para a câmera aqui. Então vamos dizer o seguinte, ó, o teu motor de passo, ele varia de 0 a 1000, tá? Que é o 360. Sim. Então o que que acontece? Isso aqui vai ser uma aceleração que vai mudar um RPM de um motor. É esse caso aí, É né? isso. É isso aí. Então basicamente a saída do controle que vai ser calculado no PID, tá? Vai ser a posição do motor. Isso aí. Vai ser a posição do motor. Então vamos dizer o seguinte: se eu quero 2000 RPM, tá? E eu estou em 0 RPM, nós vamos calcular o PID e a saída do PID vai atuar de 0 a 100% aqui na posição do motor. Sim. Então, na medida que eu estiver encontrando o RPM, então eu estou lá, né? 0 RPM, ou quando parte um motor, 700 RPM, e eu quero ir a 2000. Quando eu iniciar meu controle, ele vai pegar 2000 menos 700, vai dar 1300. E aí eu já vou atuar na posição do atuador. A minha saída de controle vai ser a posição do motor de passo. E vai fazer com que essa busca do motor de passo seja bem, vamos dizer, bem razoável. Vamos ver. Aí vamos dizer assim, ó, para a gente não dar uma pancada, supondo que o motor de passo para dar os 2000 RPM fique aqui em torno de 60%, tá? Então eu não quero que ele vá rápido. Então normalmente a gente trabalha com pouco KP, trabalha com pouco ganho proporcional para que não dê uma pancada na partida. E o integral que vai fazer essa posição mudar gradualmente. Então assim, ó, de que maneira? Olha aqui, ó, 2000 menos 700 já vai dar 1300. Se eu pegar esses 1300 e multiplicar por 0,5, vai dar 750. Já vai dar acima de 600. Sim. Então eu não posso fazer isso, eu vou dar uma pancada na aceleração. Sim. Então o que que eu faço? Eu boto um KP bem baixo, já estou em 0,5. Posso botar aqui em 0,1. Aí ele vai dar 130. Então ele vai fazer esse cara aqui chegar a 130, né? Já vai dar um acelerado, tá? E o resto eu posso deixar com integral, que vai indo gradativo.
sendo que tu ainda pode trabalhar assim, não. A velocidade do motor de passo, tu pode deixar ela lenta, né? Sim. Pode deixar ela lenta. Manter uma velocidade constante e vou regulando só na posição. É. E o KI também, quanto mais agressivo, quanto maior o número do KI, mais ele vai. Mas a área do erro vai impactar na Sim. variável de saída. Mais aquele erro do passado, que é a área do erro, vai impactar na tua variável de saída. Porque no final, vamos dizer, quando tu tá próximo, vamos dizer, o teu motor começou a acelerar e tu tá próximo do set point, o teu erro passa a ser zero. Sim. Então não tem mais proporcional, é só Só integral. integral. Então o integral que vai ficar segurando aquela velocidade constante. Beleza. Ok? Então tá, pessoal. Eu vou botar esse vídeo no ar aí. Se vocês tiverem sugestões de vídeos ou quiserem agregar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Vai mostrar ela aquecendo ali na posição ali. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que ela tá? Aí, ó. Então, olha aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Interessante, ó, pra gente ver. Olha lá, o meu set point é 150 graus e eu tô com 150 graus na chapa. Então, assim, ó, com esse nível de saída de controle, é a energia que precisa para ficar parado em torno do set point. Então, aqui já tem essa automação de controle. Então, vamos dizer, com 3% da energia disponível, né, já que eu vou de 0 a 1000, com 3% da energia disponível, eu já consigo fazer manter em 150 graus. Né? Então, está com pouco consumo de energia elétrica aqui. E, na verdade, aqui, se for descer mais o nível, mas não, vamos deixar assim por enquanto. Eu estou usando um ciclo de senoide. Não, 3%. Não, mas é bom que, como eu estou com relé de estado sólido, eu tenho 100. Ó, vamos entrar um pouquinho aqui, baixar o nível. Eu tenho 120 semiciclos. Então, eu tenho uma resolução de de menos de 1%, 0,8%. Então, como eu estou com 3%, eu estou com isso aqui sendo aplicado na resistência, para fazer a manutenção da temperatura em 150 graus. Show de bola, né? Deixa eu ver, 50 de 100 dá 5%, é isso aí. Tá ok, pessoal? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.